Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Criativamente no Sofá. Este episódio é o nosso lanche da manhã e o tema do mesmo é o que dizer quando não se sabe o que dizer. Que é muito ajustado, não é? Sim, este tema surgiu porque nós estávamos a ter uma conversa, já nem me lembro em que contexto, e começámos a falar sobre isto, o que dizer quando não sei nada para dizer. E realmente eu às vezes não sei mesmo o que dizer, portanto... Mesmo em contexto, às vezes entramos num espaço, não é? E fica aquele silêncio estranho. Mas eu vou dizer, quando tu sugeriste falarmos desse tema, fica, mas será que vamos ter conteúdo para falar disso durante o episódio inteiro de um podcast? E depois tu disseste, podemos falar disto, isto e isto. E depois eu fiquei a pensar realmente sobre isto, realmente como é que eu me comporto quando eu sinto que não tenho nada para dizer. Fiquei a pensar sobre isto, mas acho que tu tens umas sugestões muito interessantes, portanto... Sim, algumas coisinhas, mesmo porque eu falo, não é? Sempre, não me calo um bocadinho. E se nós... mas também observo muito. E em muitos dos momentos em que me ponho a observar o que está à minha volta e a forma como as pessoas interagem, existe ali uma característica comum que é tão mais fácil nós metermos conversas com desgraças. Tão mais fácil. Como é que é possível? E hoje trazemos exatamente a sugestão contrária, que é, se é para meter conversa, porque temos que dizer alguma coisa, ou sentimos que temos que dizer alguma coisa, então porquê que não elogiamos? Porquê que não começamos a conversa num tom positivo, não é? Em vez de dizer, já viste este tempo, olha para isto, que desgraça, está a chover. Dizer, olha, ainda bem que a chuva veio, precisamos que os campos sejam regados, hidratados e tal, ou algo do género, olha, gosto muito da tua camisola, fica-te muito bem, é uma cor muito bonita. Mesmo em contexto de trabalho, numa empresa e tudo, quando fazemos aquelas pausas, e daí se calhar agora também estamos aqui a fazer o nosso lanche da manhã, com frutos secos e barrinhas, se calhar entramos nos espaços e ficamos um bocadinho, God, agora está aqui esta pessoa, vou ver qualquer coisa no telemóvel. O bom dia é normal, não é? Nós cumprimentarmos. Olá, tudo bem? Sempre aquele tudo bem onde tu esperas que a pessoa diga sim. E nem esperas, eu acho. Então não esperas nada. Exato, às vezes nós fazemos aquela conversa de circunstância que nem sequer queremos saber. Isso é tão mau. Porquê é que perguntamos se não queremos saber, não é? Está enraizado. Sempre fizemos assim. Então é difícil desconstruir. Sim, é verdade. Mas se vamos perguntar alguma coisa, vamos de facto interessar-nos na resposta. Porque a resposta pode nos surpreender. Não é? A resposta pode de facto não ser aquilo que nós estamos à espera. E quando nós já achamos que temos tudo em controle e que sabemos as respostas para tudo, cortamos qualquer possibilidade da vida nos surpreender. Eu estive a pensar sobre isso, porque tu disseste, mas porquê é que não começamos uma conversa com algo positivo? É porque começar conversas com algo negativo está tão enraizado e tudo, nós somos bombardeados com notícias, com coisas negativas, não é? Se nós formos ver o telejornal, eu não sei a percentagem, mas possivelmente 90%. Mais de 90% das notícias são coisas negativas. Então, claro que é mais fácil mesmo pegar num assunto do dia-a-dia que seja negativo, porque é com isso que nós somos bombardeados na televisão, nos meios de comunicação, é mais fácil pegar por aí do que pegar numa coisa positiva. Porque, à partida, é algo que toda a gente sabe, toda a gente está minimamente informada sobre isso, não é? Ok, mas então isso faz-nos felizes? Não, mas gera conexão. E muitas vezes nós só queremos ser vistos, nós só queremos gerar conexão com alguém. Inconscientemente, então, se começarmos a falar sobre uma coisa negativa, que à partida aquela pessoa também ouviu falar sobre aquilo, porque está em tudo o que é rede social e tudo o que é meio de comunicação, gera-se aqui um ponto de conhecimento comum. Então, daí as pessoas começarem com coisas negativas, mas realmente trazendo esta consciência de que, também se pode começar uma conversa com um elogio, também se pode procurar algo positivo para partilhar e tendo esta consciência, levando isto um bocadinho para o dia-a-dia, começando a praticar, se calhar vai fazer diferença. Sim, sem dúvida. Não é? É porque isso é o rato na rodinha, não é? Nós estamos tão habituados e formatados para isto que depois consideramos que isto é a norma e que é normal, então vamos continuar o padrão. Mas se eu me apercebo que não me faz bem, não é saudável, não me acrescenta nada, não é? Porque eu vou o quê? Vou debater doenças? Quem é que está mais doente? Quem é que é o mais coitado? É muito comum. Só que sabes que a questão é, muitas vezes nós nem nos apercebemos. Por isso é que nós estamos aqui hoje. Sim. Falar sobre isso. Para nos irmos apercebendo. Exatamente. E para também, de alguma forma, fazermos com que as pessoas que nos ouvem ou que nos veem também se possam aperceber. Mas muitas vezes o que acontece é que eu acho que as pessoas nem se apercebem. Aquilo está tão enraizado, é tão normal. E falar sobre quem está mais doente, a maior tragédia, aquilo que se viu nas notícias. E às vezes até acontece uma coisa muito engraçada. Pelo menos eu já experimentei fazer isso.
eu começar uma conversa com alguém, e normalmente é alguém mais velho, não quer dizer que seja sempre assim, mas normalmente é alguém mais velho. Eu começo uma conversa e começo por salientar pontos positivos e acho que a pessoa está a falar de desgraças. Sim. Já me está a falar de desgraças. Porque enfim... Tá. E se calhar também porque nós ainda temos assim. aqui muito presente que nós crescemos pela dor, não é? Sim, sim. Não é? Que como somos sempre formatados para a dor evoluir através da dor. Exatamente, então este é o ponto. Sabemos que isso também faz parte, não é? Sim, mas não estamos aqui a tentar florear ou embelezar, não é nada disso. Mas efetivamente, porque não trazer algo de bom, acrescentar? E por vezes acontece o efeito contrário, que é quando eu me possibilito a elogiar o outro, literalmente eu melhoro o dia do outro e isso melhora o meu dia. Não é? Quando nós podemos fazer algo em que sentimos que fomos úteis e bondosos, não é, para outra pessoa e tivemos um efeito transformador, isso enche-nos o coração, isso aumenta-nos a vibração e faz-nos sentir muito... faz-nos sentir úteis. Isso é muito interessante, até porque agora na faculdade, que eu estou a fazer o mestrado em emoções, nós falámos sobre a questão do altruísmo e falámos um pouco sobre como nós fazermos boas ações para o outro ativa as mesmas áreas do cérebro que ativa quando nós temos algum tipo de prazer. Exatamente. Ou seja, nós fazermos alguma coisa bom pelo outro, nós sentimos que estamos a ajudar. Há neurotransmissores aqui que se libertam no nosso cérebro que nos fazem sentir bem como qualquer outra coisa que nos dá prazer. Isso é incrível. É incrível, isso é espetacular. Sim. Então, se nós podemos pôr isso em prática, por exemplo, numa pausa da manhã, não é? Numa pausa da manhã, pôr isso em prática com alguém. Uau! É incrível. Sim. E quando nós damos atenção ao outro, quando nós escutamos o outro, naturalmente ele acaba também por nos dar depois mais atenção a nós. Sim. Mesmo e que há uma seja troca, há sempre ali uma troca. Sim. E mais tarde pode haver até aqui isto ser a ponte de fomento de uma excelente relação, seja ela profissional, o que quer que seja. Mas quando nós falámos sobre este tema, eu realmente pensei, será que vamos ter conteúdo para falar sobre isto? Então fiquei a pensar, quem sou eu quando não tenho nada para dizer? Eu fiquei a fazer esta análise comigo. E obviamente isto varia de ambiente para ambiente, não é? E não podemos generalizar, porque depois há ambientes em que tu estás, em que tu sentes, pá, tenho mesmo que dizer alguma coisa. Ambientes em que tu estás e pensas, ok, até posso não dizer nada e está tudo bem. Mas fiquei a pensar... mas isso é bom tu pegares por aí. E se for um ambiente, não é? Se for um ambiente em que eu sinta que não devo dizer nada ou que não estou à vontade para dizer o que é que seja. Porque não simplesmente sorrir? Ou que a minha linguagem corporal exatamente, não é? Que a minha linguagem corporal seja uma imagem amistosa, que até transmita um certo conforto, não é? Nós podemos fazer isso. Só um pequeno sorriso pode fazer a diferença. Claro que sim. Para nós e para outra pessoa. Um olhar gentil, não é? Um gesto cordial. Nem precisamos dizer nada. Eu também pensei que, efetivamente, não somos obrigados a dizer alguma coisa. E também não temos que nos obrigar a isso em todos os contextos. Certo, claro. Mas então, para dizer, pensei, quem sou eu quando não tenho nada para dizer? Então, cheguei à conclusão que eu sou muita pessoa. Eu sou de pôr conversa e sou muita pessoa que faz perguntas e escuta o outro. Então, eu acho que eu escuto muito mais do que dás, do que entregas. Do que falo, sim. Ou pelo menos, eu puxo muito pelo outro e por ouvir o outro. E realmente há outras pessoas que são diferentes e que chegam e que falam imenso sobre si. E há outras que não falam, que ficam ali num cantinho e que se tu metes conversa até tens que estar ali quase que a puxar a ferros. E é interessante, eu nunca tinha pensado muito sobre isto, mas é interessante agora começar a observar nos nossos ambientes, nos diferentes como é que ambientes, nos comportamos, não é? Como é que nos comportamos e como é que os outros se comportam. Portanto, e tornar-nos também sensíveis a isso. Sim. Porque existem pessoas que nós dizemos que são inconvenientes, não é? Ou existem momentos em que... E se calhar isso é uma falta de sensibilidade, não é? Para com o ambiente à volta. E essa sensibilidade também se treina, não é? Sim. É como a capacidade de falar em público. Tudo bem que tu podes ter ali um dom, mas treina-se, estas coisas treinam-se, a inteligência emocional treina-se. E a comunicação, tudo tem a ver com a comunicação. Sim. Portanto, tem mais a ver com o que é que eu quero, não é? O que é que eu verdadeiramente quero, o que é que eu verdadeiramente sinto como essencial ou não é? Se esta questão, por exemplo, de trazer algo de bom ao outro é importante para mim ou não, não é? E mais do que o ambiente externo, porque lá está, nós depois temos que ficar a pensar sobre isto, sobre estes temas, para conseguir chegar aqui e trazer-vos algo de novo.
E é muito curioso porque a Diana pensou no ambiente externo e eu penso muito no ambiente interno. Não, também pensei na parte interna, porque pensei muito como é que eu me comporto. Sim, mas não é isso, é no sentido de às vezes entramos em espaços onde uns sentimos muito à vontade para falar e outros não. E às vezes o nosso espaço cá dentro, o nosso próprio espaço, modelado pelas experiências que teve no presente mais imediato, por exemplo, se acordámos e amanhã não começou bem, se nos atrasamos, se nos transportes as coisas correram mal, ou no trânsito, o que quer que seja, pronto, se houve ali algum tipo de disrupção e que nos tenha provocado uma alteração do humor de forma mais negativa, não é? Também nos vai condicionar a nossa abertura para, sem dúvida, não é? E a nossa própria vontade, o estar desperto, lá está, a sensibilidade ao outro, porque se eu estiver extremamente enervada, é muito difícil para mim estar sensível ao meio ou ao outro, não é? Porque tem que haver uma disponibilidade para, e se eu estiver enervada, eu estou altamente concentrada na minha irritação ou na minha dor, o que quer que seja, e isso não me torna tão disponível. E nesses dias também está tudo certo, ok? É também respeitar isso, mas de forma consciente. E acho que esta é a grande mensagem, é nós podermos trazer aqui a noção de consciência. Não é? De estarmos despertos para eu perceber que o meu estado emocional vai interferir, não é? No meu à vontade e na minha comunicação. No ambiente onde estou inserida. Exatamente. Da mesma forma como o ambiente em que estou inserida também vai condicionar isso, não é? São movimentos, não é? Lindos. É uma troca. Exatamente. É uma troca. E os ambientes, nós devemos falar disso no outro episódio do podcast, que já falámos sobre isso. Falar sobre a influência do ambiente, dos vários ambientes onde estamos inseridos. Mas isso é uma conversa para outro dia. Sim, como nos impacta, porque realmente tem muito impacto. E toda a nossa bagagem, não é? Tudo aquilo que nós já vivemos tem impacto em tudo aquilo que nós fazemos, na forma como percepcionamos as coisas, na forma como percepcionamos o outro, não é? Porque uma pessoa ter uma comunicação mais aberta ou ser assim mais extravagante, eu interpreto de uma forma e tu podes interpretar de uma forma completamente diferente. Para mim pode ser uma agressão. Sim, e para mim não. Eu até posso achar divertido e engraçado. Então, depende de tanta coisa. Ou dar um contraponto pode ser para o outro então não me estás a validar, o que quer que seja. Mas isto é um tema que vai ficar aqui há aqui tanta coisa, há tantos temas e tanta coisa para esmiuçar, mas hoje nós estamos numa pausa para o lanche, exatamente. Portanto, vamos alongar. Não, nem dá, não é? Porque daqui cá temos que voltar ao trabalho, é assim, porque também é importante ter esta noção de tempo. Ainda assim, gostávamos mesmo muito que vocês ficassem com esta ideia de que trazer algo de bom para uma conversa, quando sentem que devem falar, não é? Trazer algo de bom é algo que tem um duplo impacto. Impacta ao outro e impacta-nos a nós mesmos. Portanto, se queremos realmente elevar a nossa vibração, estarmos mais bem dispostos, por que não elogiar, por que não... e este elogio pode ser, não é preciso só dizer que a pessoa tem a camisola bonita, ok? Podem-se lembrar, se for em contexto de trabalho, que a pessoa fez uma apresentação e diz, olha, gostei imenso de te ver naquela apresentação, ou tu tiveste uma ideia espetacular na reunião, nunca me tinha lembrado sobre isso. Não custa elogiar, não é por eu elogiar o outro que eu me estou a rebaixar ou que estou... por exemplo, se eu elogiar que a Diana teve uma ideia brilhante, eu não estou a dizer com isto que eu não tenho ideias brilhantes. E às vezes as pessoas sentem isso, não é? Não estou a dizer isso, eu estou a dizer que a ideia dela é espetacular e eu também tenho ideias espetaculares, mas de facto foi uma boa ideia e é importante salientar isso, não é? E isso vai fazer muito bem à outra pessoa sentir que lá está, vista, ouvida, reconhecida, validada, o que todos nós queremos, não é? Porque no fundo queremos ser amados e esta noção de amor tem isto tudo. Então vamos fazer ao outro aquilo que gostávamos que fizéssemos a nós, não é? E se não quisermos dar diretamente, não quisermos, ou não sair, ou não acontecer diretamente um elogio ao outro, podemos pensar, olha, que notícia boa que eu vi, que coisa boa que aconteceu, vou-te contar uma coisa positiva, para, em vez de pegar nas notícias, nas coisas drásticas que nós ouvimos e somos bombardeados no dia a dia, deixem lá sempre pegar numa coisa positiva. Sim, pegar em coisas que aconteceram de bom. Boas! Olha, o meu vizinho ajudou-me a levar os sacos. Fiquei espantado, nunca tinha ido ao lá e agora... Eu cheguei muito entusiasmada ao pé da Ana a dizer, eu estava na fila no jantar, para jantar lá na cantina da faculdade e um rapaz chegou e deu uma senha do jantar porque ele já não ia lá comer mais nada, ele era estrangeiro, ia embora e quis dar uma senha do jantar e foi incrível. Portanto, pagou-lhe o jantar, pagou-me o jantar. É verdade. Estas pequenas coisas. Isso é incrível. Sabes que eu costumo fazer uma coisa, sem dúvida. Eu costumo fazer uma coisa e vou deixar aqui uma dica, por assim dizer, que eu acho que não custa nada e que faz a diferença.
quando eu tenho que ir a Lisboa, a algum sítio que tenha o parquímetro, e por acaso o tempo, não é, de parquímetro ainda tem muito tempo e eu já me Sim. vou embora, eu costumo ir lá deixar Deixar o no papel. mesmo sítio para que uma pessoa que venha e até precise de um tempo curtinho possa usufruir. Tipo, não me custa nada, não é? Sim. Estou a melhorar a vida de alguém e a vida retribui de muitas outras Sem formas, dúvida, não é? sem Portanto, por exemplo, podem fazer isso. Acho que é, ou se encontrarem moedas no chão, porque não aproveitar essa moeda para darem a alguém que precisa, ou contribuir para uma instituição, ou qualquer coisa. Fazer pequenas coisas. Sim. E depois partilhar essas pequenas coisas. Parecem pequenas, mas São ótimas, são ótimas. maravilhosas. Não são assim tão pequenas, todas juntas. Não são assim tão pequenas Bem, e é sempre bom de partilhar. Se calhar as pausas são 15 minutos, portanto vamos ter que ficar por aqui, não é? Eu não queria, porque de facto estar aqui com a Diana e convosco é muito bom, mas também não queremos que cheguem atrasados depois à segunda parte. Até ao próximo episódio. Tchau! Tchau!